depois a palavra está com o nosso pastor. Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Então levante suas mãos e cante, toca. Toca em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Mais uma vez, boa noite. Nós gostaríamos de falar um pouquinho essa noite
Tivemos já uma boa introdução pela manhã, por aqueles que tiveram aqui na IBD, e nós gostaríamos de continuar um pouquinho falando sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. Queremos agradecer a presença de todos. Nós temos, olhando ali, vendo o David de volta, mais sua esposa, a presença de vários irmãos. Seja bem-vindo. E a nossa oração é que o Espírito Santo, que é Deus, fale profundamente os nossos corações. Nós deslocamos, eu nem tanto que sou aqui pertinho, mas eu venho lá, antes de domingo, eu já venho lá do quilômetro, daqui lá é 22 quilômetros. Então eu venho na certeza que Deus irá falar o meu coração. Eu venho com a alma, com o espírito e com a mente, louvando, cantando, ouvindo música, para que eu seja estimulado pelo Espírito Santo a me alegrar cada vez que falo no nome de Jesus. Há uma necessidade de nós nos prepararmos para tudo que vamos fazer. E não é diferente numa coisa chamada santo. Ela requer muito mais do que as demais coisas. Então é legal nós entrarmos aqui, ou entrarmos numa igreja, ou num templo, onde uma igreja se reúne, para sair dali alegre. Como eu já falei outras vezes, dependendo como nós nos preparamos espiritualmente, nós podemos sair do templo, onde está reunida a igreja, alegre, ou triste, ou meio alegre. E a proposta de Deus, quando a igreja se reúne, ou quando nós nos reunimos como igreja, é que nós sejamos edificados. E para isso nós precisamos preparar o que está dentro de nós. É por isso que o inimigo muitas vezes trabalha um pouquinho antes de começar o culto, para que nós venhamos para o templo despreparados, querendo que tudo aconteça numa hora. E as coisas de Deus não é assim, porque Deus é um ser organizado. Tudo que Ele faz, inclusive para Jesus vir ao mundo, Ele passou quase 700 anos programando, organizando, para que Ele viesse ao mundo, e Ele é Deus. Eu já falei aqui na igreja que não sejamos precipitados. Falei que quando nós somos pacientes, nós encontramos o equilíbrio para resolver todas as coisas, inclusive espiritualmente falando. Então nós queremos que Deus fale, Espírito Santo, que é Deus, fale em nós e através de nós, para alegrar. Nós precisamos ser mais alegres. Deus quer nos alegrar sempre. Então nós precisamos cada vez ser mais alegres. Também quero agradecer por aquele café maravilhoso que os irmãos contribuíram para me ofertar nesse meu aniversário. Eu recebi algumas recomendações de algumas coisas no celular através do pastor Lincoln, que ele é muito criativo e acabou me fazendo chorar muito. Ele lembrou de coisa de 1973. Lá nos tempos, o Onésio era ajudante de caminhão, lá daqueles caminhões no posto de Manaus. Como é que não chora? Então, nós vamos falar um pouquinho e espero que o Espírito Santo continue falando conosco. Então, em primeiro lugar, nós gostaríamos de lembrar o nosso tema, que é a importância de ser cheio do Espírito Santo. A importância de ser cheio do Espírito Santo. Irmão, por favor, você que é crente em Jesus, não se conforme de apenas ou de só ter o Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 1 e versículo 13, diz que quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho da vossa vocação, tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, isso graças a Deus que nós já recebemos o Espírito Santo e já somos salvos por Jesus Cristo.
Entretanto, lá em Efésios 5,18 diz, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, uma das estratégias do inimigo é que o crente só tem o Espírito e nunca fica cheio do Espírito. Por que, pastor Oswaldo? Por que esse versículo assim, não vos embriaguei com vinho onde há contenda? Quantas vezes eu tenho visitado alguém, irmão, que passou a noite bebendo e começou a brigar desde onde ele estava bebendo até com a sua família em casa. Então o Espírito Santo já sabia que o vinho traz contenda. Ainda tem crente que defende beber vinho. E a Bíblia sugere, mas enchei-vos do Espírito, já do Espírito não é preciso ter o Espírito, é encher dele. Porque quando você está cheio, ou quando nós estamos cheios do Espírito, a história é outra, irmão. Uma pessoa cheia do Espírito é a coisa mais linda. Ele não briga, ele não discute, ele não abandona a igreja, ele não falta culto, a não ser por motivo justo, ele contribui, ele ama, ele perdoa. É aquela história que aconteceu com Estevão lá em Atos. Ele estava no Sinédrio e de repente falando com aqueles homens, acusando ele, e eles olharam para o Estevão e disseram, o rosto desse homem está brilhando como o rosto de anjo. Até a fisionomia de quem está cheio do Espírito é diferente. As palavras também. Não questiona. Ele só avança, ele só ama, ele só pratica o que Deus ensina. Por isso que o Espírito Santo, sabendo de todas essas coisas, de uma pessoa cheia do Espírito, diz, mas enchei-vos do Espírito. Portanto, mesmo dessa igreja, em você ter o Espírito, quando você recebeu Jesus, você está selado. Glória a Deus por isso. Mas trabalhe para alcançar outra coisa. E quando você estiver cheio do Espírito, você vai lembrar dessa mensagem. Você vai ver que você vai ser um crente muito diferente daquele crente que só aceitou Jesus. Falar em briga para um crente cheio do Espírito Santo é meio que dar um tapa na cara dele. Não quer saber de briga, só quer saber de paz, de uma conversa sadia, de convergência e não divergência. Então, por favor, você que é membro aqui, corra atrás. Pastor, e como é que nós nos tornamos? Vamos estudar um pouquinho. Ser cheio do Espírito Santo tem uma vida sob controle de Deus. Ser cheio do Espírito Santo tem uma vida sob o controle de Deus e alcança as promessas divinas em sua totalidade. Tem muitas pessoas que é crente e recebe as promessas parcial, parte, em alguma coisa. Mas ser cheio do Espírito, recebe as promessas de Deus na sua totalidade. Além disso, a pessoa, é ainda motivada a viver de maneira triunfante. Você viu aquele crente de cabeça baixa? Eu acho que hoje eu vou para a igreja. Talvez eu vá me encontrar com alguém. Você conhece algum irmão assim? Olha, você viu aquele irmão na igreja? Você viu como aquela pregação foi chata? Então, além disso, essa pessoa, ele ainda é motivado a viver de maneira triunfante. Eu estava conversando com o pastor Lincoln esses dias, e parece assim, um contraste, mas ele me convidou para vir aqui, que tal o pastor Oswaldo já disse aqui a segunda vez, nós construímos um templo maior do que todos os templos que tem aqui em Rorainópolis. Isso é motivado a viver de maneira triunfante, porque quando ele estava construindo aqui lá em Boa Vista, muitos pastores chamaram ele de louco, até zombaram numa reunião da própria convenção batista.
Também recebe a proteção dos perigos do mundo. Terceiro, ele amadurece espiritualmente. Quarto, sendo transformado de glória em glória, até um dia entrar com Jesus nas mansões celestiais. Quem é esse povo? Os crentes. De que maneira? Cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é. Eu queria que nós não esquecêssemos disso. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o quê, irmão? Vamos falar outra vez. O Espírito Santo é o quê? O próprio Deus. Segundo, ele é o Consolador. Segundo, ele é o quê, irmão? Consolador. E ele é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, ele é o substituto de Jesus no mundo. E ele está, em quarto lugar, preparando a igreja para encontrar-se com Cristo. Por isso, nós devemos ter mais conhecimento do que é ou quem é o Espírito Santo. Suas atribuições, ou as atribuições do Espírito Santo é, primeiro, revelar a verdade, irmão. No Evangelho de João está escrito, João 16, 13, a parte A. Quando vier aquele Espírito da verdade, ou de verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Quem é que nos conduz à verdade? Quem é que nos conduz à verdade? O Espírito Santo, irmão. Não é o pastor Oswaldo, não é ninguém, não é o papai, nem a mamãe, é o Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que preferem ouvir o papai, a mamãe, o pastor, do que ouvir o Espírito Santo. É claro que nós esperamos que nossos pais, se são cristãos, e o pastor também, deva ser pessoas que sejam movidos e dirigidos pelo Espírito Santo. Segundo, transformar e regenerar. Só pelo Espírito Santo o pecador é convencido de que precisa receber o perdão de Jesus. Então você que é crente, naquele dia que você foi convencido a receber Jesus, foi o Espírito Santo que te convenceu. Não foi o pastor coisa nenhuma. Não foi o membro coisa nenhuma. Ele foi o porta-voz para que o Espírito Santo te convencesse. Não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, conforme nos diz Tito 3:5. Então nós falamos um pouquinho de manhã, e é interessante que nós busquemos a santificação. A santificação. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmão, amado do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e a fé da verdade. Então Paulo menciona o agradecimento a Deus pela vida daqueles irmãos. E eu pego esse texto para agradecer a Deus pela maneira como Deus, Espírito Santo, convenceu a vocês dessa verdade. Segundo, gerar fruto. Nós estamos cheios do Espírito Santo, vamos gerar fruto. Eu percebi lá em casa, lá no nosso terreno, irmã Marlene, agora não é mais dado só da irmã Marlene, é meu também, né, irmã? Pois é, lá tem um pé de jambo, né, Marlene? Rapaz, o ano passado, ele pôs tanto jambo, e até o teu cunhado, a família de Bernão, veio lá comer, pastor, mas agora nessa safra ele botou tão pouquinho.
E o crente precisa dar muito fruto. E o fruto do Espírito, que Ele que gera em nós, diz a presença do Espírito Santo em nossa vida, nos leva à condição de filho de Deus. E produz em nós qualidades morais, conforme descrita em Gálatas 5:22. O que está escrito? Diz, mas o fruto do Espírito é amor. Quem é que ama de verdade? Levante a mão. Só os que amam de verdade. Levante a mão. Poucas pessoas. Preste atenção que diz. Mas o fruto do Espírito é, pontinho, pontinho. Primeiro, amor. Se você não ama, você pouco conhece do Espírito. E amar quem, pastor? Todo mundo, a começar pelos nossos inimigos. Aqueles que nos perseguem. Segundo, gozo. Terceiro, paz. Irmão, é tão bom uma pessoa cheia de Cristo, ou cheia do Espírito, porque ela é cheia de paz. É por isso que tem aquele corinho tão bonito que nós cantamos, a tua paz é como um rio. Vamos lá, Sila. A tua paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A tua paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar, pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver, pássaros a cantar, rios a correr. Jesus tem motivos para viver. Então, mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Segundo, gozo. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Você conhece algum crente bondoso? A gente bate na casa dele e nunca sai de mão vazia. Conhece alguém? Sai cheio de banana, né, irmão? O crente genuíno, ele é bondoso, porque isso é fruto do Espírito. E aquele crente que é ruim, mais ruim do que carne de cobra, ele conhece o Espírito? Acho que ele vê falar do Espírito. Porque o Espírito nos leva em primeiro lugar, amar. Em segundo lugar, ter gozo. Em terceiro, ter paz. Quarto, longanimidade. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Sétimo, fé. Olha, o pastor Lincoln nos levou dizendo que nós deveríamos construir um templo maior. Isso é fé, irmão. Mas tem outra coisa que o Espírito também dá. Mansidão. Você é manso, irmão? Ou é brabo? Tem crente que é brabo, que parece que nunca ouviu falar em Jesus. Será que conhece Jesus? Será que Jesus habita nele, Deus Espírito Santo? Deus habita numa pessoa braba? Sim, irmão. Ele pode não administrar aquela vida porque a pessoa não deixa ele administrar. Não é porque ele não tenha poder, é porque ele respeita o livre-arbítrio. Mas ele não fica alegre com isso. Ele não fica. Ele quer que nós sejamos bondosos, e que tenhamos fé, e que tenhamos mansidão, e que haja em nós temperança, irmão. Ó, irmão, a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, e a branda ou a temperada retira o furor. Não é, irmão? Por isso, esses são os frutos do Espírito. Mas também o Espírito, ou está cheio do Espírito, ele consegue fomentar a unidade cristã. Irmão, por que crente não é unido plenamente com os outros? Ou é? Todo crente é bem unido com o outro? Você já viu crente brigando com o outro? Já? Quem já viu? Parece que a turma aqui não viram não, viu?
Pois é, quando nós estamos cheios do Espírito, o Espírito consegue fomentar a unidade cristã. O Espírito Santo é o responsável pela unidade do corpo de Cristo, irmão. Lembre disso, o Espírito Santo é o responsável pela unidade do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, irmão. Isso você pode ler, pode estudar em Efésios 4, do versículo 1 ao 16. Quinto, o Espírito Santo é que nos concede dons. Existem 9 dons que o Espírito Santo concede à igreja. 9 dons que o Espírito Santo concede à igreja. Primeiro, a manifestação do Espírito é dado a cada um de nós para quê? Para o que for útil, porque pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro de profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outro a interpretação de língua. Eu conheço pessoas que falam 1 milhão de línguas e não interpreta nada, e nem ninguém na sua igreja. Mas é um dom que Deus dá se a pessoa só não deve falar na igreja sem houver intérprete, como nós estudamos pela manhã. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10. Mas além desses dons, Deus concede 5 dons ministeriais. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, eu passei 24 dias, todo dia o pastor dizia 4 vezes antes da mensagem esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Onde ele faz os 5 dons ministeriais. Quais são? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outro para evangelistas, são 3, e outro para pastores, são 4, e outro para doutores ou mestres, são 5. Para quê, pastor Oswaldo? Por que o Espírito Santo deu esses dons? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos à medida da estatura completa de Cristo. Então, todos esses dons que Deus nos deu, principalmente dos ministérios, é para que haja unidade e crescimento da igreja. Por isso não dá para ser todos pregadores, por isso não dá todos músicos, por isso nem todos cantam como Sila. Mas um canta, outro ensina, outro toca, outro fica lá na porta. Tudo isso foi Deus que criou, para que a igreja vivesse de maneira unida e atingisse o objetivo que Deus deixou para ela. Mas também o Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele consegue interceder pelos cristãos. O Espírito Santo inspira as nossas orações, a fim de que oremos como convém. Mas será que às vezes nós oramos de maneira que inadequada? A Bíblia pede que quando nós orarmos, o Senhor Jesus dá o modelo. Devemos sempre, quando agradecer, muito mais do que pedir. E quando pedir, não devemos pedir para nós, para evangelizar. A Bíblia condena isso. E também não devemos estar nos cantos, nas praças públicas, para que chamemos a atenção das pessoas. Jesus até sugere um dos modelos, nós entrar no quarto, fechar a porta, para orar. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Você sabia disso? Quando você está fraco, ou quando nós estamos fracos, o Espírito Santo nos ajuda. Por que ele ajuda? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Você já viu o Espírito Santo
gemir dentro de você? Gemido inexprimível. Eu tenho certeza que quantas vezes ele já gemeu dentro de mim. E a gente precisa ter o discernimento para isso. Em segundo lugar, nós falamos por que devemos ser cheios do Espírito Santo. E agora, por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Em segundo lugar, porque queremos viver triunfantemente. Quem aqui quer viver uma vida derrotada? Ninguém, né? Só triunfantemente, né, Eloy? Não é, Eloy, nós estamos só uma vida triunfante, triunfante. Só ganhando, né, irmã Léa? Né, irmã Edna? Triunfantemente. Mas nós podemos viver de três maneiras. Nós podemos viver de três maneiras. Primeiro, trilhando o nosso caminho segundo a nossa vontade. Quem aqui que é crente quer fazer as coisas conforme a sua vontade? Levante a mão. Ninguém quer. Mas o diabo é sem vergonha, nossa carne é fraca, e nós estamos nesse mundão, de vez em quando nós tomamos decisões que é da nossa carne e é da nossa vontade. Mas Deus não quer isso. Eu vou porque vou, nasci assim. Uma das coisas que mais eu vi na igreja, infelizmente, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, e vou para o lugar de sofrimento assim, mas não mudo. O crente é transformado, é mudado. Se você nunca mudou, peça a Jesus que mude. Na Bíblia nos diz lá em Efésios 5,17, se eu não me engano, se alguém está em Cristo, então mudou tudo. Eu era, mas não sou. Eu fui, mas não sei mais. Então nós podemos viver de três maneiras. A primeira, trilhando o nosso caminho segundo a nossa vontade. A segunda, aceitando o Evangelho e permitindo que o Espírito Santo tenha o controle parcial e limitado em nossa vida. Quem aqui diz para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, faz de mim o que tu queres? Tem alguém aqui que foi disso? Porque tem pessoa que diz assim: crente, olha, faz isso comigo, mas isso aqui não, isso aqui não, isso aqui é eu que faço. Então, a segunda coisa é que aceitamos o Evangelho, a segunda classe, e permitindo que o Espírito Santo tenha controle parcial e limitado de nossa vida. E a terceira coisa, aceitando o Evangelho e permitindo que Deus assuma o controle total de nossa vida. Quantos gostariam de dizer isso para Deus nessa noite, Deus Espírito Santo? Assume o controle total da minha vida. Você pode imaginar uma igreja cheia de crentes, onde o Espírito Santo assume total controle da vida de todos. Aí vou dizer uma coisa, sai de perto que eu acho que pegava fogo, Silvio. Então, para nós concluirmos essa mensagem, a importância de ser cheio do Espírito, as duas primeiras opções nos levam a ter uma vida medíocre. Já a terceira leva-nos a uma vida abundante em Cristo, crendo que Ele é o maior do que os que estão no mundo, como diz em 1 João 4,4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. E para concluir, a igreja hoje, de forma geral, está repleta de cristãos que desejam o poder de Deus e os dons do Espírito Santo para a sua vida. Entretanto, mas são poucos os que realmente experimentam a manifestação desse poder, que produziu tantos milagres na época da igreja primitiva. Entretanto, ou se quisermos obter o poder de Deus em nossa vida, precisamos estar dispostos a entregar-nos a Cristo sem reserva, permitindo que o Espírito Santo nos encha. Nós vamos ouvir mais uma vez aquela música, e se alguém nessa noite
foi tocado por esse Espírito Santo, ou gostaria de ser tocado, gostaria que o Espírito Santo te renovasse a sua vida, viesse de encher, ouçamos essa música e você levanta uma das suas mãos, onde você estiver, ou vem à frente para nós orar. Você pode chamar o Espírito Santo? Você está aqui. Deixa a tua unção fluir. Você quer deixar essa unção fluir e tocar? O Senhor, meu Rei, é teu. Esse meu Esse seu coração é dele? Vem, recebe hoje a minha adoração. Que ele pode receber a sua adoração. Quero ser oferta. Quantos aqui quer ser oferta viva no altar do Senhor? Meu Pai, minha vida eu entrego em tuas mãos. Você quer entregar a sua vida sem restrição a esse Espírito? Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Tem alguém essa noite que quer tomar uma decisão? Gostaria de ser mais usado por esse Espírito Santo, que é Deus. Se alguém saia onde você estiver, chega aqui à frente. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Senhor, meu Rei, é teu este meu coração. Me recebe hoje. Bora ficar de pé? Minha adoração. Vamos declarar bem alto, todos juntos. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, toca em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Os irmãos baixam a cabeça, orar. Uma pessoa nessa noite que é um crente em Jesus, que recebeu Jesus, mas nunca foi cheio do Espírito Santo, ou que já foi cheio, mas deixou esvaziar. Eu gostaria de experimentar esse sabor espiritual que está cheio do Espírito Santo.
gostaria de fazer essa renovação. Se alguém essa noite chega aqui à frente para nós orar por você. Repete só o segundo. Vem agora, Espírito Santo. Há alguém essa noite? Eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Há mais alguém essa noite? Quero ser oferta. Deseja essa oferta Em teu no altar do Senhor. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu. Há mais alguém essa noite? Espírito Santo quer envolver mais gente essa noite. Quer renovar mais gente essa noite. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toca em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Eu vou pedir que o irmão Diego faça uma oração. Esse irmão que está aqui à frente está dizendo para o Deus Espírito Santo que quer estar cheio dele, quer ser tocado por ele, guiado por ele, fazer as coisas que ele quer que seja feito. Todo o ministério em que vivemos nos dias atuais é a direção do Espírito Santo. Eu pedi que o Diego faça essa oração. Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos aqui te cultuando e glorificando ao Teu santo nome, ao nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E nesse momento, Deus Espírito Santo, nós queremos clamar a Ti, Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha fazer morada no coração de cada um aqui, venha nos encher da Tua presença, ó Pai. Que no nome de Jesus, ó Pai, essa igreja possa ser movida para todos os lugares, ó Pai, como o Espírito Santo invadir as casas, invadir os corações com o Teu Evangelho, Pai. Que no nome de Jesus, ó Pai, nós possamos pegar o exemplo da igreja primitiva, como lá no livro de Atos, ó Pai, nós vemos que eles não se conteram em falar do Teu Evangelho, que eles foram cheios do Teu Espírito, ó Pai, e proclamaram as boas novas do Senhor em todos os lugares, e assim nós queremos ser. Pai, muitos não saíram de seus lugares por vergonha, por timidez, ou porque talvez o próprio orgulho segurou na cadeira, Pai. Mas nós temos aqui à frente o David, nós temos aqui, ó Pai, muitos irmãos que com o coração quebrantado nesse momento estão orando a Ti, ó Pai, pedindo: venha nos encher, Espírito Santo, venha nos usar como Tu bem quiser, venha nos dar o privilégio, a oportunidade de sermos cheios da Tua presença, muito mais do que simplesmente termos o Senhor na nossa vida, que a gente possa ser cheio e transbordar do Teu Espírito para outras pessoas, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, o que nós queremos é ser cheios de Ti, provarmos da Tua santidade, provarmos da Tua divindade aqui na terra também, por meio do Espírito Santo, como treinamento para o que nós vamos viver contigo na glória, Pai. Que no nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo para proclamar as boas novas de Jesus para todos os povos dessa terra e para todas as pessoas desta nossa cidade, da cidade de Rorainópolis. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos humildemente, sabendo que não temos condição alguma por nós mesmos, mas que todo o poder vem de Ti e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.
Poder sentar, irmão. Eu gostaria de aproveitar, geralmente não é eu que transmito isso, mas nós, se Deus quiser, nós estaremos no retiro da igreja, por isso é bom nós estar nos preparando, já tem muita coisa organizada, nós já temos o nosso local, nós já temos nossa água suficiente, nós já temos 3 animais, se um não der 2, dá-se 2, não der 3, né, irmão Diego? Então nós já temos muita coisa, mas o que nós queremos mesmo, acima de todas as outras coisas, é o que nós acabamos de cantar, é a presença gloriosa do Espírito Santo ali no nosso meio. Estejamos orando por isso, e até no dia 20, né, Diego, estaremos fazendo aquele trabalho com auxílio ou com a direção do Espírito Santo, doando alimento ali naquele bairro pobre, pelo menos para 200 pessoas e mais algumas cestas básicas. Esteja orando por isso, irmão. A Bíblia nos diz que é bem melhor dar do que receber. Então a igreja vai exatamente fazer isso, doar alimento para alguém, para várias pessoas. E isso glorifica o nome de Jesus e alegra o Espírito e edifica a igreja. Amém, igreja?